É em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, versículo 6, que diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, nós bem sabemos que nós somos o novo Israel de Deus. Os estudiosos da Bíblia Sagrada podem muito bem perceber que o que nós vivemos a cada dia nunca que é uma novidade. Sempre é algo que já aconteceu outrora. O Velho Testamento, né, muitas denominações não adotam o Velho Testamento, mas é necessário nós, estudiosos da palavra do Senhor, estudarmos e percebermos como nosso Deus agia no Velho Testamento, porque o que é o Velho Testamento para nós, a igreja do arrebatamento? O Velho Testamento é uma sombra do que sempre acontecerá conosco. Eu não vou estar me atendo ao texto propriamente, mas o que acontece conosco? O que acontece conosco? De tempo em tempo, acontece de nós sermos quebrados e refeitos nas mãos do Senhor. Isso acontece com todo cristão, de tempo em tempo. Oxalá, se acontecesse uma só vez e a gente às vezes pensasse, pronto, da agora para frente será só vitória, tô novinho em folha. Engano nosso. De tempo em tempo, é necessário que o oleiro, o nosso Deus Todo-Poderoso, passe nas nossas vidas e faz algo de diferente para o elevo espiritual das nossas vidas. Queridos, baseado neste texto, nessas informações que nós abrimos aqui, eu quero estar falando nesta tarde para o nosso coração sobre a reforma. De tempo em tempo, queridos, acontece em nossas vidas uma reforma. E a reforma traz algumas coisas para nós que nós vamos aprender nesta tarde. Antes de tudo, como que nós vamos continuar falando sobre reforma sem antes lembrar do nosso irmão Martinho Lutero? Quem nunca ouviu falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um sacerdote católico alemão que viveu no século XVII. E ele era um monge responsável pelos dogmas católicos. E, de repente, em certa altura da sua vida, Martinho Lutero foi tomado, a mente dele foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, e ele foi aberto no consciente dele um novo entendimento, e ele começou a protestar. O que estava acontecendo na vida de Martinho Lutero? Um mover do Espírito Santo de Deus. E olha o que ele protestava. Ele protestava contra o poderio da Igreja Católica, os comércios e cargos eclesiásticos, a venda do que era sagrado. E aquilo, naquele momento que aconteceu com ele, espantou quem vivenciou com Martinho Lutero. Por isso, atraiu sobre a vida dele uma grande perseguição. Levantaram contra ele fúrias grandes e procuraram ele para estar consumindo com a vida dele. E aqui eu quero parar, queridos. Olha,
quando acontece algo de extraordinário na nossa vida, não pensamos nós que seremos aplaudidos. Quando o Senhor nos levanta para contestar contra algo, ir de frente a algo que está contra os preceitos do nosso Deus, não pensemos nós que seremos aplaudidos. Muito pelo contrário, seremos perseguidos. Assim como Martinho Lutero foi perseguido. Só que o que eu paro na história de Martinho Lutero? Que o Senhor, ele é responsável quando ele nos chama, quando ele nos coloca para dizer algo, para contestar contra algo, para estar falando sobre algo. O nosso Deus, ele nos garante e garante a nossa segurança. E assim foi com Martinho Lutero. O Senhor Deus providenciou, através do imperador Carlos Wien, o Senhor fez com que ele tivesse uma ideia mirabolante e ele simulou um assalto para raptar Martinho Lutero, escondendo ele em uma fortaleza de um castelo. E ele ali ficou escondido e pôde estar continuando a estar escrevendo as suas teses. Não tem como nós, a igreja do mundo que nós estamos vivendo agora, que nós podemos ter a certeza que é a igreja do arrebatamento, esquecer que hoje nós podemos dizer, nós temos a liberdade para dizer, porque alguém passou antes de nós, abrindo o caminho. Então, louvado seja Deus pela vida deste homem que trouxe para nós os protestantes, que trouxe para nós os crentes avivados, os entendedores da palavra do Senhor, os cristãos da era que nós estamos vivendo. Antes de nós, queridos, passou alguém e levantou a bandeira e rompeu algo que precisava ser rompido. Por isso, hoje, nós podemos dizer com segurança e com liberdade. Eu quero ainda dizer que se você está vivendo um tempo que o Senhor tem usado você para estar contestando contra algo que fere os preceitos do Senhor, ainda que você esteja passando por perseguição, ainda que você esteja passando por afronta, ainda que você esteja passando por medo, ainda que você esteja chorando muitas das vezes, olha, assim como o Senhor enviou escape para aquele homem, o Senhor também enviará para você. Não se preocupe, o Senhor não te deixará morrer nesta prova. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Ele é responsável quando Ele chama o povo dele. Queridos, olha, nós somos a igreja do Senhor. E então, continuando sobre reforma. Meu Deus, como o Senhor me levou no profundo quando o Senhor me deu este tema a estudar. Nós sabemos, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, olha, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Queridos, quem é responsável pela reforma? Olha, quem é responsável pela reforma em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus que mora em nós. Uma vez nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, temos o nosso nome escrito no livro da vida e vivemos os preceitos do Senhor, não mais governamos a nossa vida. Quem manda na nossa vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso, através da presença do Espírito Santo que mora dentro de nós. E olha, quando alguém mora dentro de uma casa, ele manda lá dentro. E ele faz
é o que lhe apraz. E o Senhor, quando eu estava estudando este tema, o Senhor trouxe à minha memória a reforma de uma casa. Quando alguém compra uma casa, adquire uma casa, ele pode passar um tempo, ele deixa aquela casa da mesma forma, mas quando vai, ao passar do tempo, ele começa a querer mudar aquela casa. Sem dizer os móveis, ele vai mudando os móveis também. E chega um momento que ele já não agrada mais de certa parede, às vezes, que está em um local que ele queria fazer uma passagem. Ele olha para o teto e percebe que aquele teto já está antigo. E ele olha para o chão e percebe que aquele piso precisa ser trocado. Olha, isso acontece com a nossa vida. Somos morada do Senhor. A Bíblia diz que somos morada do Senhor e Ele habita dentro de nós. Às vezes, um reboliço que está acontecendo na nossa vida, quem sabe não é? Começa a dar ouvido. Quem sabe não é o mover do Espírito Santo, quebrando aquilo que precisa ser quebrado, construindo algo novo nas nossas vidas. E o Senhor ainda me pôs a meditar sobre a construção de uma casa. Eu nunca vi, quando alguém responsável por uma obra perguntar para a parede, tem muito tempo que você está aí, você aceita eu te mover deste lugar? Afinal de contas, eu cheguei aqui e você já estava construidinha. Eu posso te derrubar? Eu nunca vi um construtor chegar em uma casa e olhar para o piso e começar a perceber que aquele piso já não tem mais um brilho, que aquele piso já está arranhado, que aquele piso já está russo. Eu nunca vi ele perguntar para o piso: piso, você já tem muito tempo que está aí, eu posso te quebrar? Eu nunca vi o construtor olhar para um teto e perguntar para ele: teto, já faz tantos anos que você está aí, eu cheguei aqui agora, eu posso te quebrar e construir um teto novo? Queridos, isso não acontece. E se isso não acontece no lado material, isso também não acontece nas nossas vidas. Quando o Senhor chega para fazer algo, Ele não nos pergunta. Ele começa a fazer o que lhe apraz. É certo que o Senhor nos deu livre arbítrio, mas eu posso dizer para você nesta tarde, uma vez nós entregando a nossa vida para o Senhor, é um conselho da parte de Deus. Autular esse livre arbítrio. Livre-arbítrio é para nós escolhermos se nós queremos o Senhor agindo na nossa vida ou não. E tem as consequências. Se nós abrirmos mão de deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, teremos a consequência disso. Eu aconselho nesta tarde, através da palavra do Senhor e do Espírito Santo de Deus, deixamos o Senhor mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Porque quando o Senhor faz, quando o Senhor, Ele fere, a palavra do Senhor diz que Ele faz a ferida e Ele tem o bálsamo para ligar esta ferida. Eu quero falar nesta tarde para você que talvez esteja passando por um processo do Senhor. As suas lágrimas estão correndo, porque está doendo. O Senhor tem tirado algo da sua vida que você não está entendendo no momento, mas vai chegar o tempo que você entenderá. E a glória da segunda casa será maior na sua vida, no nome do Senhor dos Exércitos. Aí você pode olhar para mim nesta tarde e me perguntar: mas irmã Yolanda,
tenho mesmo que passar por esse processo? Amém. Estou passando? Amém. Mas esta reforma vai concluir quando, irmã Yolanda? Porque eu não suporto mais sofrer. Talvez você esteja passando por isso que eu estou dizendo. Olha, sabe qual dia que essa reforma vai terminar? Quando o Senhor voltar, sabe por quê? Porque ali nós estaremos perfeitos e seremos transformados. Irmã Yolanda, para que acontece a reforma na minha vida? Eu já estou tão bem. Eu já estava tão bem do jeito que eu estava. Por que está acontecendo a reforma na minha vida? Sabe para quê? Para o Senhor não nos perder. Sabia que o oleiro, ele quebra o vaso e ele não insere nem outro tipo de material, nem mais um tipo de material. O mesmo barro que é quebrado, ele ajunta os cacos e faz um vaso novo. Isso acontece para o Senhor não nos perder. Encontramos, às vezes, em certa altura da nossa caminhada, às vezes nós ficamos desapercebidos, olhando para um lado e olhando para o outro. E por causa disso, às vezes nós vamos adquirindo rachaduras. Às vezes nós vamos ficando um vaso sem valor. E chega o oleiro e nos reforma para nos fazer um vaso de valor. Mas, querido, descanse o seu coração nesta tarde, porque vai chegar um dia, num momento, num abrir e num piscar de olhos, que nós seremos, ante o toque e a última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em um corpo transformado. E nós que estamos vivos, seremos, a Bíblia nos garante, seremos transformados. Aí, querido, não haverá mais choro, não haverá mais separação, não haverá mais tristezas, porque seremos pleno na presença do Senhor Jesus. E aqui eu encerro as minhas palavras, ministrando sobre a sua vida, que o Espírito Santo, que está trazendo sobre nós, a igreja do arrebatamento, um despertar, um sacudir, um lapidar, que ele venha ter liberdade na minha e na sua vida, e que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele está na terra, responsável em estar preparando uma igreja sem mácula, sem contenda, para encontrar com o noivo. Queridos, que o Espírito Santo venha nos dar paciência, que o Espírito Santo venha nos dar serenidade, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar gratidão. Obrigada, Senhor. Se eu estou passando por esse processo, é porque o Senhor não larga a mão de mim. É porque o Senhor não abre mão de mim. É porque o Senhor me ama. Porque a palavra de Deus nos garante que o nosso Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. E às vezes ele dá uma apertada, porque é assim o pai com o filho. O pai que ama o filho não deixa o filho viver de qualquer maneira, andar onde quer, passar onde quer, fazer onde quer, mas ele guia o filho. E às vezes o pai tem que ser rígido com o filho para ele entender. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus venha trazer para o meu e para o seu coração esse entendimento acima de tudo, que você possa compreender o momento que você está passando, o momento que você está vivendo, em o nome do Senhor Jesus. Pastora, eu quero aqui agradecer a minha oportunidade